Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo e nesse vídeo vou falar sobre direitos e deveres dos ciclistas. Embora muitos não saibam, as leis de trânsito também servem para ciclistas, que também podem ser multados caso não as respeite. Sabemos que a relação entre ciclista, motorista e pedestre nem sempre é tranquila, mas se ambos seguirem as leis e respeitarem uns aos outros, tudo fica melhor. No último vídeo discutimos a razão pela qual priorizamos tanto o uso do carro frente a outros meios de transporte. Caso você não tenha assistido, clique no ícone que aparece aqui em cima e confira. Combinado ao alto preço das passagens e às más condições do transporte público, o predomínio do transporte rodoviário em nosso país a partir da década de 50, incentivado pela indústria automobilística com apoio político, enraizou nos brasileiros o hábito de priorizarmos o carro. Com isso, sofremos hoje sérios problemas de mobilidade urbana, e sem contar na altíssima carga de gases poluentes que liberamos diariamente na atmosfera. Uma pessoa, na maioria das vezes, ocupando um espaço de 8 metros quadrados em média. Numa cidade de porte médio como São José dos Campos, com aproximadamente 800 mil habitantes, o resultado não seria diferente. Para mudar esse cenário, que tal um meio de transporte mais viável, como a bicicleta, por exemplo? Ocupa 1/6 do espaço de um carro, traz inúmeros benefícios à saúde, não polui o meio ambiente e sabe quantos quilômetros faz por litro? Se a perna estiver boa e o pneu cheio, meu amigo, vai longe, hein? Segundo o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivas rodoviárias dos estados e municípios de todo o país planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Pois bem, muitos têm feito. O número de ciclovias e ciclofaixas tem crescido bastante nos últimos anos, mas cenas como essa não é nem um pouco difícil de flagrar. Muitas pessoas insistem em não utilizar a ciclovia, às vezes por preconceito, por achar que o caminho se torna mais longo, ou às vezes por nem saber a função dela. Ciclovia, um espaço totalmente reservado para o fluxo de bicicletas, onde a separação com a via é feita com isolamento fixo, como meio-fio, bloco de concreto, muretas ou grades, indicadas para avenidas com tráfego mais intenso. Já as ciclofaixas são faixas pintadas na rua na cor vermelha, sem qualquer isolamento fixo, sendo divididas às vezes por aqueles olhos de gato ou tartarugas. São muito eficientes por possuírem um baixo custo de implantação, pois utilizam da própria via. Temos também a ciclorrota, que são caminhos recomendados para os ciclistas seguirem seu trajeto até o seu destino. As ciclorrotas não são pintadas e nem segregadas, possuem apenas figuras ou placas de indicação. E lembrando, a bicicleta é um meio de transporte como qualquer outro, por isso ela deve seguir o mesmo fluxo que a via e sempre do lado direito. Sabendo de tudo isso, é importante que o ciclista também conheça o Código de Trânsito Brasileiro, que lhe oferece direitos, mas também deveres. Segundo o artigo 247, é passivo de multa a pessoa que deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixas a eles destinados. A infração é considerada média e os valores podem chegar a R$ 130. Quanto às ciclovias, é claro, devemos continuar cobrando dos nossos governantes estruturas mais eficientes e seguras para a circulação dos ciclistas. Essa avenida aqui, por exemplo, na cidade de Jacareí, foi inaugurada em 2009, época em que já se falava bastante em mobilidade urbana e meio ambiente. Mas até hoje não conta com nenhum tipo de estrutura para as bicicletas. E falta de espaço não é, né? Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, existe projeto para a implantação de uma ciclovia no local. Seguimos aguardando. Uma questão bastante discutida é sobre a segurança dos ciclistas. Ouvimos com frequência nos noticiários casos de acidentes e atropelamentos que acontecem nos centros urbanos, muitas vezes pela falta de respeito e compreensão dos demais veículos. Todo motorista deve saber
Conforme prescrito no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos maiores são sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores, os motorizados em geral pela segurança dos não motorizados e juntos pela segurança de todos os pedestres. Ou seja, motorista e ciclista podem e devem utilizar o mesmo espaço urbano, ficando o motorista encarregado de zelar pela segurança do ciclista, diminuindo a velocidade e mantendo a distância de 1,5 m ao ultrapassá-lo, estando também passivo de multa do tipo gravíssima, caso isso não seja respeitado. Eu particularmente nunca vi nenhum ciclista ser multado, mas é melhor não arriscar, né? Procure sempre utilizar as ciclovias ou as ciclofaixas. Se elas estiverem ocupadas pelos ciclistas, pedestres não caminharão por ela, sem contar que é muito mais seguro do que o meio-fio do outro lado da rua. E caso ela não exista, utilize sempre o lado direito da via, respeitando o fluxo, pois em caso de acidente, os danos são bem menores. E aos motoristas, que respeite e compreenda melhor o ciclista. E a melhor forma de fazer isso é se juntando a eles. Faça um teste. Bom pessoal, muito obrigado. Esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos do meio urbano e arquitetura. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para fazer comentários com sugestões ou opiniões. Até a próxima, tchau!